Bíblia, fica de pé no seu lugar neste momento. Referência à palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai abrindo a sua Bíblia e dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo és o teu nome, Jesus. A igreja que louva a Deus, o diabo não pode com eles, irmãos. No momento que você glorifica a Deus, Satanás vai ter que sair correndo mesmo em nome de Jesus. E você continua glorificando o nome do Senhor no seu lugar, né? Não fica de boca fechada, não. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, versículo 40. Graças a Deus. Versículo 1, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Todos acharam? Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. No livro de Salmos, versículo 40, vai dizer o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus pés. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? E aí? Aqui a palavra está dizendo, irmãos, que nós devemos estar confiando no Senhor. Muitas das vezes, a gente coloca o problema nas mãos do Senhor, mas nós não sabemos esperar, né? Nós não sabemos esperar no Senhor. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós devemos esperar com paciência. O tempo do Senhor não é o nosso. Muitas das vezes, né? Às vezes você, nós, em geral, nós ficamos ansiosos, né? Se é uma cura, nós ficamos ansiosos, nós queremos aquela cura para já. Se é uma porta de emprego, nós queremos para rápido, para agora. E não é assim. O tempo do Senhor não é o nosso, né? Nós devemos estar esperando com paciência no Senhor, que na hora certa o Senhor vai te dar a sua vitória, em nome de Jesus. Hoje é culto de libertação, que você possa colocar a sua família no altar do Senhor, né? E esperar que na hora certa o Senhor vai fazer a obra na vida desse ente querido que você tem em casa, amém? Então, meu irmão, neste momento, essa palavra que eu queria deixar para a igreja, e que vocês tenham suas mãos para cá, vamos orar pelo grupo de louvor nesse momento. Glorioso Deus, meu Pai. Pai, nesse momento, Senhor amado, eu te apresento o grupo de louvor, meu Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Pai, o Senhor toca cada um do grupo de louvor nas suas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, cada um deles, ó Pai. Unja, Senhor, a garganta de cada um, meu Pai. Que esse louvor, Senhor amado, venha chegar até o teu trono, meu Pai. Ó Pai, que através desse louvor venha haver cura, venha haver libertação, Senhor amado, no nosso meio, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada um deles, ó Pai, nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Você pode adorar o Senhor? Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Nós iremos fazer um louvor breve para entrarmos dentro da palavra da qual o Senhor tem para a nossa vida, para esse dia chamado hoje. Nós vamos começar a chamar Ele, a dizer, né? Porque Ele é o nosso Pai, Ele tem nos guardado, e Ele tem feito e vai fazer, eu creio que grandes coisas na minha vida. É engraçado que isso que a diaconisa Wanda acabou de falar é algo tão interessante, né? E nós realmente ficamos ansiosos, copiosos a respeito daquilo que Deus, Ele tem para fazer na nossa vida. Às vezes Deus fala que vai fazer e a gente já vai achando que é no dia seguinte, que é na mesma hora que Deus vai cumprir na nossa vida. Mas de fato existe tempo esse que a gente não sabe esperar. É todo mundo, né? É geral, é toda a terra. A gente é ansioso, a gente quer o milagre para ontem. Mas vamos confiar que o nosso Pai vai trazer para nós o milagre na hora certa, no momento certo. Ele vai operar o milagre na minha e na sua vida, amém? Eu já quero começar a te dizer, dentro do culto, vamos apresentar um culto ao Senhor, um culto ao Senhor. E nós vamos adorar a Ele.
Só
chamado? Ou está fugindo? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A gente tenta, amém, irmãos? Fugir de algo que o Senhor imprimiu, Ele marcou. É como se fosse, aleluia, a história de Caim, amém? Caim, depois de ter matado seu irmão Abel, o Senhor não matou Caim, mas o Senhor marcou Caim. E a marca que ele teve, lógico que foi para protegê-lo, porque Caim tinha medo de ser morto. E o Senhor falou com ele: ninguém te tocará, porque eu te marcarei. Uma marca de Deus, irmão. Imagina a marca de Deus. Esse dia eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, qual foi a marca que o Senhor colocou nele? Né? É lógico que ele foi uma marca de desobediência. Ele desobedeceu e tal, mas o Senhor quis o poupar. Mas enfim, como nós somos marcados, irmãos? O Senhor já te marcou em algum momento da sua caminhada com Ele? Em algum momento Ele já selou algo em você? Então não deixa com que essa marca, ela se perca em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Atos, aleluias. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. Aos curiosos, ficaram naquele dia quebrando cabeça, né? Eis a palavra que o Senhor colocou ao coração. Aleluia. Capítulo de número 20, versículo de número 7. Eu vou ter que trazer outro nome, porque outros comigo você não veio aqui. Aleluia. Atos 20, capítulo de número 7, vai nos dizer da seguinte forma. Amém? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os, e prolongando-se o discurso até a meia-noite, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar para baixo e foi levantado como morto. Descendo, pois, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-lhe, disse: não perturbais a vida dele. E subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram um rapaz que não mais estava morto, mas agora estava com vida, e todos se alegraram grandemente. Amém? Senhor, sobre esta palavra nós iremos caminhar. Ó Deus, é uma palavra que o Senhor explanou ao coração, e eu peço ao Teu Espírito Santo que eu seja para essa noite canal de bênção para poder entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Ó Deus, prepare os nossos corações para poder receber essa palavra, que nós possamos aprender com ela, ó Pai, e não cometer o mesmo erro deste jovem. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meu pedido é somente um: que eu diminua e o Senhor cresça, para a glória do teu santo nome. Glorifique ao Senhor, toma meu coração. Irmãos, há cerca de uns 10 dias, o Senhor ministrou no meu coração essa palavra como um tema. E eu até brinquei com vocês no culto da quarta-feira passada a respeito da onde seria este tema. E eis aqui o texto que o Senhor nos confiou para tal tema: o culto que deu errado. Aleluia. Quando nós falamos de culto, nós precisamos primeiro entender o que é o culto. Culto não é só um ajuntamento de pessoas. Quando nós olhamos para a palavra culto dentro do grego, que é o tradicional dentro da linguagem de Jerusalém, nós vamos observar que essa palavra culto significa uma palavra chamada latreia.
Quando nós olhamos para esta palavra latreia, nós vamos trazer o significado para algo que é culto, mas também que tem um significado que quer dizer serviço em adoração. Então a palavra latreia, ela significa culto, porque é assim que nós conhecemos. Mas diante de um contexto judaico, significa como? Serviço à adoração. Então, entendendo primeiro que o culto é um momento de adoração, eu compreendo que um culto ele começa quando eu entrego algo para o Senhor. Quando nós vamos olhar este cenário do tema, o culto que deu errado, nós vamos observar que uma série de coisas aconteceu ao meio do caminho para que este culto ele desse errado. E de fato, nem todo ele era para dar errado, porque a intenção é ótima. A Bíblia está dizendo que Paulo, aquele homem que outra hora perseguia os cristãos, ele agora vai ser levantado por Deus para poder se tornar boca profética nessa terra. Quando nós olhamos o livro de Atos, ele faz parte dos livros históricos da Bíblia. E nada mais, nada menos, o nome dele já revela aquilo que é o seu propósito. Atos dos Apóstolos é narrar aquilo que os apóstolos fizeram logo após a subida de Jesus. E aqui se cumpre no livro de Atos a palavra que o próprio Jesus disse ainda enquanto estava na terra: eu começo aqui a boa obra, mas vós continuará essa obra, porque vocês serão testemunhas na Judéia, Cananeia e até os confins da terra. O livro de Atos ele é um livro de oportunidade. Diga para alguém, é um livro de oportunidades. Livro de oportunidades. É a oportunidade de ser contada aquilo que você apresentou para o Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele era alguém que talvez não tinha direito. Ele andou com Jesus, falou que morreria com Jesus, mas que na hora que viu a espada no seu pescoço, negou Jesus 3 vezes. Mas dentro do livro de Atos, sendo o livro da oportunidade, o mesmo Pedro que negou é o mesmo Pedro que agora também está nessa reunião para ganhar almas para o Senhor. Nós sabemos que Pedro, depois de ser cheio, com tanta autoridade que teve, se ele negou 3 vezes, na primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Então, não interessa aquilo que você deixou de fazer até o exato momento pelo qual você entrou nessas portas, porque hoje é a noite que o Senhor está dando para você uma oportunidade de fazer coisas diferentes, oportunidade naquilo que era negligenciado, você começar a executar, naquilo que talvez você achou que não faria, ou se talvez negou. Hoje é o dia de você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, como foi louvado, para podermos fazer a diferença em ti. Paulo, ele também teve uma oportunidade, porque antes, sendo conhecido como Saulo, ele perseguia, mas agora, como Paulo, ele tem a oportunidade de trazer grandes ensinamentos para o povo de Deus. Essa é a terceira vez que Paulo está indo para a Grécia. Paulo, ele foi o maior implantador de igrejas. Aquele que perseguia, aquele que destruía, é agora aquele que consolida, é aquele que ensina, é aquele que discipula. Paulo não tem a preocupação de igreja cheia. Paulo, ele zela pela qualidade, não pela quantidade. E é por isso que, zelando pela qualidade, ele se desloca, vezes ou outra, para poder ir dar suporte às igrejas que outra hora, pelo Espírito Santo de Deus, ele foi impelido a abrir. E agora, pela terceira vez, ele está indo na Grécia, e ele está reunindo os discípulos. E o motivo dessa reunião é exortar. Quando nós olhamos
Então Paulo ele está se deslocando novamente para a Grécia, para ter com os irmãos, para poder corrigi-los, para poder adverti-los, para poder ensiná-los como deve e como não se deve fazer. Paulo ele é repetitivo na sua mensagem, Paulo. Paulo é como se ele chegasse em Troa, na Grécia, em qualquer outro lugar e falasse a mesma coisa, a ponto das pessoas olhar para ele e dizer: Paulo, não muda o percurso, não muda o discurso. E Paulo vai dizer aquela palavra que nós muito conhecemos: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu não imito a modinha, eu não imito outros pastores, eu não imito outros estilos, eu não preciso cantar como o outro canta, eu não preciso pregar como o outro prega, eu não preciso orar como o outro ora, eu não preciso fazer como o outro faz, eu preciso só imitar a Cristo. Então, quer imitar alguém? Me imite, assim como eu sou imitador de Cristo. Isso aqui para nós é uma correção, porque tem vezes, por muitos lugares que a gente anda, e eu ando em muitos lugares diferentes, a gente vê uma certa, como é que eu vou dizer a palavra? A gente vê uma certa certeza de querer se autovalidar. Eu preciso dar oportunidade, mas eu preciso mostrar que eu também tenho dom. Eu preciso pregar, mas no final eu também preciso falar para que o outro perceba, para que o outro veja que eu também sei falar. O outro até pode entregar revelação, mas eu também tenho que entregar só para mostrar que eu também sou usado. Paulo não é assim. Paulo ele não tem essa necessidade. E Paulo agora vai advertir os seus apóstolos justamente nisso. Vocês não precisam ser como o outro é, você só precisa fazer como Jesus fazia. Você precisa dizer a verdade como Jesus fazia. Você precisa ensinar o certo como Jesus fazia. Você precisa pregar a verdade como Jesus fazia. Então, quer imitar alguém? Pode imitar, porque enquanto você está me imitando, você também está imitando o próprio Cristo. E eles estão dentro do cenáculo, dentro de uma igreja. E a Bíblia agora ela vai dizer que eles estão reunidos. Paulo começa a falar, aqui a Bíblia vai dizer que eles se reuniram no primeiro dia da semana, a saber, o domingo. E a finalidade era partir o pão. A finalidade era ministrar a ceia. Mas enquanto ele estava a ministrar a ceia, a Bíblia vai dizer que a pregação demorou, ela se alargou. Imagina uma ministração aqui agora, como nós iniciamos, se iniciando às 7 horas da noite, e da meia-noite a gente ainda está aqui. É tipo isso. É o que Paulo está fazendo. Ele começou a ministrar, mas foi se alargando a palavra, a ponto de que meia-noite, dentro do cenáculo, ele ainda não havia terminado. É engraçado que todo mundo que está ali foi ali para ouvir a palavra. Todo mundo que está ali foi ali para culpar. Todo mundo que está ali foi ali para ouvir uma correção, porque eles sabem que Paulo não passa a mão na cabeça. Paulo não foi ali para poder fazer uma social. Paulo não foi ali para chamar uma pizza, para pedir para fazer na padaria um tanto de sanduíche para eles comemorar. Não. Paulo foi ali para aplicar a palavra. Paulo foi ali para ensinar. Então todo mundo que está dentro do cenáculo foi para lá na intenção de quê? Ouvir a palavra. Assim como eu creio que você também veio para cá na intenção de ouvir a palavra, de ouvir aquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida, de ouvir aquilo que Deus ele pode realizar na sua história, de ser animado pela palavra daquilo que Deus ele pode realizar na nossa história. Aqui como também lá, não é me comparando, porque longe estou de parecer como Paulo, ainda falta comer muita angu ainda para querer parecer como este homem. Na autoridade em falar, você também sabe que você não vai ter mão na cabeça, porque aqui você vai ouvir de fato aquilo que você precisa ouvir. Você não vai ouvir só o que você quer, você não vai ouvir só o que você vai ter achado, você vai ouvir que você precisa se consertar, você vai ouvir que você precisa abandonar o pecado, você vai ouvir que você
fazer muita coisa, pregando, comendo, bebendo, se prostituindo, mas isso não vai te levar para o céu, porque o caminho que te leva para o céu, ele é bem estreito, ele é bem apertado, e se a gente não deixar algumas coisas de lado, a gente corre o risco de estar lá na porta e não entrar para dentro da glória, porque a porta, ela é estreita, ela é apertada. Aí agora Paulo, ele está pregando, as horas vai avançando, e de repente, do nada, a Bíblia ela não vai dizer das outras pessoas que estão no recinto, a Bíblia vai dizer apenas deste jovem. A Bíblia chama ele como Eutico, este é o nome dele, e Eutico significa afortunado, abençoado. O meu nome e o seu nome, ele tem um significado diante do Senhor. Quando o Senhor ele olha para mim e para você, não é só um significado mitológico. Quando Deus ele olha para mim e para a sua vida, ele já imprimiu algo que nos corresponde. Então talvez ele vai olhar para você e dizer: fulano, abençoado, fulano, usado, fulano, sorriso, porque todas as vezes que nós vamos encontrar na Bíblia alguém recebendo um nome, nós vamos ver alguém recebendo também um significado junto com este nome. Então eu quero acreditar que nessa noite, aqui ou aí, de você que está nos assistindo, o nosso nome carrega algo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Nós somos abençoados, nós somos revestidos, nós somos protegidos, nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Éutico, ele é abençoado, tem o significado de afortunado, mas ele não está vivendo o significado que carrega o seu nome. E às vezes nós estamos assim, às vezes nós já fomos selados por Deus, mas nós estamos andando na contramão daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. A Bíblia vai narrar do nada, que Paulo está pregando, que as horas avançou, e de repente ele vai dizer, e havia ali um jovem chamado Eutico, e este jovem ele escolheu assentar na janela. Tinha muito lugar para ele assentar, tinha à frente, tinha ao meio, tinha atrás, tinha na beirada da porta, mas a Bíblia está dizendo que ele escolheu se assentar na janela. E todas as vezes que nós visualizamos uma janela, você pode visualizar aqui, você pode visualizar dentro da sua casa. A janela, ela serve para dividir ambientes. Toda janela, ela tem uma funcionalidade. Qual é a funcionalidade de uma janela? Dividir ambientes. Se eu abrir essa janela, eu estou dizendo que eu quero que o ambiente daqui fique dividido com o ambiente de fora. E aqui está o perigo de nós virmos oferecer um culto para Deus, um culto que dá errado, porque nós até estamos dentro do cenário, mas ao invés de escolher se assentar para compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós escolhemos nos assentar na janela. Não é o problema de você se assentar do lado da janela, é o problema de você dividir a sua atenção com o que está acontecendo aqui dentro, com aquilo que você deixou lá fora. Você não está nem prestando atenção no que ficou lá, nem está prestando atenção no que está acontecendo aqui. Você nem está ligado no que Deus está te falando, e nem está ligado naquilo que você acha que com o pensamento lá pode resolver. Isso significa, Eutico escolheu se assentar na janela, e se assentando na janela, uma hora ele olhava para dentro e ouvia Paulo falar, outra hora ele olhava para fora e sentia a brisa de tocar, uma hora ele olhava para dentro e ouvia Paulo dizendo, conserta nisso, mas na outra hora ele olhava para o lado de fora e se distraía com as conversações que existem do lado de fora. Este é o culto que dá errado, porque nem sempre se colocar dentro da igreja é sinal que nós estamos oferecendo a adoração que o Senhor merece, porque afinal culto é o que? Serviço em adoração. Culto é eu vou para entregar, eu até recebo, mas a intenção de estar lá é mostrar para Deus que eu separei para Ele aquele tempo.
aproveitar o outro. Eu corro o risco de estar perdendo dois tempos. O tempo que eu poderia estar investindo do lado de fora e o tempo que eu poderia estar ganhando do lado de dentro. Porque o tempo que você está aqui no culto, você não está perdendo, você está investindo diante do Senhor. Você tirou um tempo, reservou um tempo para poder olhar para o céu e dizer para Ele da seguinte forma: eu escolho estar diante da tua presença. Talvez você não cantou as canções que foram entregues no período do louvor, porque você não conhece. Mas não adianta a gente entrar aqui indiferente de conhecer ou não de conhecer as canções e não conseguir entregar para Deus uma adoração. A sua adoração não precisa ser a letra da canção. A sua adoração, ela tem que vir de dentro da sua alma. Ela precisa vir com intenção. Se eu não sei a canção, eu vou dar glória, eu vou dar aleluia, porque afinal eu vim para o culto. E eu quero que o meu culto dê certo. Eu quero que o meu culto seja recebido. Eu quero que o meu culto seja depositado diante dos pés do Senhor. Mas quando eu venho para o culto e eu não me disponho a cultuar, porque normalmente a gente fala assim, não é? Eu vou para o culto, chegando lá eu vou cultuar. O que é cultuar? Tem o mesmo significado. A divergência da palavra muda pouquíssima coisa. Se culto é serviço em adoração, cultuar é entregar a adoração. Então nem você às vezes vem para o culto e nem vem cultuar, porque você nem vem entregar a adoração e nem adora Ele. Então a gente entra no culto achando que está no culto, que está tudo certo, mas a gente não compreendeu o que é um culto diante do Senhor. Não é que você tem que pular, não. Há quem pula. Não é que você tem que dançar, há quem dance. Não é que você tem que gritar, há quem grite. Mas o Senhor precisa receber algo que vem de dentro de você. Não dá para se colocar em um lugar chamado culto e não entregar nada. O que você entregou nessa noite? Se nós formos olhar no cenário inteiro de louvor, foi rapidinho hoje, 3 canções, 15 minutos no relógio, cada uma com 5 minutos. 15 minutos você teve para poder entregar uma adoração. O que você entregou? Quantos minutos desses 15 você conseguiu cultuar? Quanto desses 15 minutos você conseguiu erguer as suas mãos? Quanto desses 15 minutos saiu da sua boca um glória? Quanto desses 15 minutos de canção, de louvor, você conseguiu exaltá-lo com palmas? Não palma meia boca, que um começa e o outro vai fazer efeito dominó, mas aquela que te dá vontade, que arde a mão, que você faz questão de ovacionar. Quanto desses 15 minutos você conseguiu cultuar hoje? Em canção, em adoração, em louvor. Esse é o culto que dá errado. O culto que eu acho que eu estou entregando, mas ele não está sendo entregue. O culto que eu acho que eu estou prestando. A gente tem na cabeça que o culto é vir para ouvir o que o profeta vai te falar. Não, isso aqui é um complemento daquilo que Deus já cuida de você todos os dias. Você não precisa do culto de quarta para Deus cuidar de você, mas eu venho no culto de quarta para agradecer, porque Ele cuidou de mim. A gente precisa inverter o polo do motivo do nosso cultuar. É
mas entregue para Deus o melhor daquilo que você consegue entregar para quem nem sabe que você existe na face dessa terra. Porque os jogadores nem sabem que você existe, mas Deus, Ele te conhece, Ele te guarda, e esse é exatamente o motivo pelo qual você está aqui nessa noite. Porque Ele ainda tem prazer em você, Ele ainda tem prazer em que você reconheça o que é se apresentar diante dEle para cultuar, para dar a Ele o culto que é certo, não o culto que dá errado. E qual que é a consequência de um culto que dá errado, pastora? Porque o tema ficou e você está aí falando e ainda não chegou onde eu quero. Estava dentro do culto, mas dividido em dois ambientes. Ele estava morno, e quem está morno diante da presença do Senhor só acha um lugar, lixeira, porque este é o lugar de ser vomitado. Ele não está nem do lado de dentro quente, nem do lado de fora frio. Ele está no meio termo. E meio termo, o Senhor já deu um papo reto que Ele não aceita. Ou você é quente, ou você é frio, porque se você estiver meio lá, meio cá, você vai ser vomitado, porque Ele não aceita mornidão, Ele não aceita qualquer coisa, Ele não aceita qualquer culto, Ele não aceita qualquer adoração. Ou a glória é dEle ou não é, ou a exaltação é dEle ou não é, ou você é dEle ou não é. É 8 ou 80, papo reto. Não tem essa de meio termo. Ou você escolhe o lado que você quer, ou você pula para o outro de uma vez. Só que Eutico, na intenção de dar um culto agradável para o Senhor, ficou no meio da janela. E a Bíblia vai dizer que a pregação vai acontecendo, e não é que a pregação está chata, até mesmo porque quem é corrigido, você pode até pescar, mas se a palavra ela é de correção para a sua vida, porque está te puxando a orelha, você vai prestar atenção. Talvez você vai ficar mordido por dentro, mas tu está ouvindo tudo que está sendo dito. Você vai sair daqui fingir de besta. Não, o pastor falou, a pastora falou, não é comigo não, é com o irmão do lado. Mas tu ouviu, tu sabe que uma hora vai servir para você. Tu sabe que uma hora o pau vai pegar do seu lado e aquilo que foi dito que precisa ser corrigido vai esbarrar na sua vida. Ele não cochilou porque a palavra estava ruim. Ele cochilou porque ele já não estava entregando o culto que era devido. Porque o culto não parte de quem está aqui. O culto, ele parte de você que está sentado aí. Aqui você recebe o fogo que vem do céu para a sua vida. Mas Deus também está recebendo de você o iceberg que às vezes vem daí para cá. Só que a gente quer fogo de cima e manda gelo do céu. A gente quer fogo para baixo, mas não manda glória para cima. A gente quer revelação, mas a gente não se corrige. A gente quer porta aberta, mas a gente não se conserta. A gente quer tudo de bom, mas não faz nada para Ele. Entrega o culto de qualquer jeito. Nem Satanás aceita qualquer coisa. Com toda a intrepidez dele, com todos os lados ruins dele, vai em um lugar onde ele opera que você vai ver. Ele não aceita, vai lá oferecendo para ele qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa. Ele quer o melhor, ele quer o mais caro, ele quer bode, ele quer galinha, ele quer sangue, ele quer tudo que imita aquilo que Deus antes queria. Quer de mim, de você, não que Deus quer que a gente derrame sangue, porque essa parte já passou. Ele já derramou sangue que nos lavou e nos purificou. Mas que o inimigo tem para oferecer, para cobrar, para dar, para exigir, para fazer algo na sua vida. Deus tem hora que nos dá de graça, porque isso é a graça, isso é a misericórdia. E a gente precisa de Deus, mas vezes ou outra, a gente entrega para Ele muito meia boca. Até aqui, enquanto nós entendemos. Pergunta para quem está do seu lado, quanto é o seu culto? Quanto é o seu culto? Tu está igual eu, sentado na janela, com a cabeça aqui dentro e a cabeça lá fora. Como que eu estou aqui dentro e a cabeça lá fora?
Está aqui dentro, mas está dividido entre aqui e lá. E olha que nós nem área de acabar tarde. Mas existe uma preocupação. Nossa, já deu a hora, eu tenho que ir. Mas talvez nos minutos que Deus te segura aqui dentro, é os minutos que Ele está impedindo algo de acontecer com você lá fora. Você não está distraído. Está distraído com as coisas de lá de fora. Está distraído porque a sua barriga está roncando. Você tem que chegar lá para fazer janta. Está distraído porque a conta você tem que chegar lá para poder pagar. Está distraído porque talvez você não lembrou se tirou a carne do congelador. Está dividido. Está dividido em dois ambientes. Quantas vezes a gente não entra na casa do Senhor aqui, preocupado porque a gente tem que terminar logo para não poder resolver o que está lá. Tu nem resolveu o que está lá e nem recebeu o que veio buscar, ou o que pensa que veio buscar aqui. Porque buscar de qualquer forma é a mesma coisa de não ter vindo buscar nada. Você ganha tempo, porque cada momento diante da presença do Senhor é um investimento. Mas tem coisas na nossa vida que tem tempo, tem preço e tem valor. Estar na casa do Senhor tem valor, não tem preço. Davi, ele já vai nos dizer no livro de Salmos, se eu não me engano, no 84, ali no parágrafo 10, aonde ele vai narrar que melhor é estar um dia diante da presença do Senhor do que 1000 longe dele. Aí ele vai dizer assim: melhor é estar às portas da casa do Pai do que viver em momentos que eu acho que serão felizes na tenda da iniquidade. Estar aqui, estar na porta que seja, fazer ali talvez o que hoje a missionária Fabiana está fazendo. Para alguns parece pouco, mas Davi, rei, eu estou falando de um rei. Ele está dizendo melhor é estar às portas. Ele está dizendo eu prefiro cultuar a Deus na porta. Ele está dizendo pode não ter espaço para eu assentar lá na frente, mas se eu conseguir parar na porta, é melhor estar na porta do que estar deitado nos átrios da iniquidade. Olha que palavra poderosa! Aí agora Eutico decidiu, ele decidiu. Não dá para você dizer que as coisas acontecem na sua vida por causa do outro. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem um dedo, se não for a palma da mão inteira, da nossa decisão. Ele chegou e ele escolheu assentar na janela. Você escolhe não adorar. Você escolhe não adorar. Você escolhe não adorar. Eu ia falar outra palavra e repetir 3 vezes a mesma coisa. Olha o que o Senhor está mandando dizer. É você que escolhe ficar calado. É você que escolhe não me ovacionar levantando as mãos. É você que escolhe não me dar glória. É você que escolhe não me entregar aleluia. É você que escolhe não me dar os cânticos do seu lado. É você que escolhe entrar neste lugar e só não aceitar. É você que escolhe. Ele entrou e escolheu aonde ele queria ficar. Então depois não dá para reclamar sobre aquilo que eu recebo, porque aquilo que eu recebo é sinal do meu plantio. E o meu plantio na minha vida está sendo uma escolha. Eu estou escolhendo plantar essa semente. Eu estou escolhendo ficar calado. Eu estou escolhendo não adorar. Irmão, você já parou para pensar isso? Para pensar em todo o cansaço do seu corpo aí agora. Você trabalhou o dia inteiro. Eu sei, é cansativo. Para quem veio de 12 horas, quem olha o menino, porque eu sei que a maioria do serviço de cada um corre, vai, trabalha, volta, vai para a faculdade, fica ouvindo o menino gritando o dia inteiro, faz isso, limpa aquilo, levanta a janela, desce a janela, faz aquilo, faz massa, levanta tijolo e por aí vai. Fica ali na frente do computador, fatia carne. Eu sei, aqui da maioria do serviço, não, pastor, eu não trabalho fora, piorou dentro de casa. Na hora que você limpa a sala, o quarto já está sujo, limpa o quarto, a cozinha já está suja, piorou, irmão. É serviço para mais membro. E lá você tem disposição. Lá você levanta tijolo com o braço doendo. Lá você mistura a panela
porque Deus sabe, Ele sabe, mas não concorda. Cuidado, porque alguém poderia ter cutucado ele e falado: o menino sai da janela, mas ninguém fez isso. Você acha que ninguém viu Elton cochilando, irmão? Você acha mesmo? Você está num lugar de evidência, porque aonde, imagine, aqui está calor, nós aqui temos um ventilador, mas você imagina se nós dependêssemos só da janela. Aí vai alguém e para, vamos dar um exemplo, Marcos ou Emílio, Flávio, pega todos os sons dentro da igreja são altos. Você para na frente da janela, aí a gente fica aqui e pensa assim: pelo amor de Deus, tem outro lugar para parar. É o lugar que o vento entra, ele parou logo aonde? Naquela época não tinha ventilador. A ventilação do cenário não era a janela. Você acha que vezes ou outra alguém não olhava para aquela janela e percebia que aquele menino estava cochilando ali, não? E por que alguém foi lá e falou: menino, sai daí, porque ele está correndo um grande risco? Menino, sai daí porque algo pode acontecer. Talvez você está olhando para um irmão que está aí quase morrendo na fé, está percebendo que ele está dormindo, não de cansaço, de serviço, mas está dormindo espiritualmente. Não acorda, não adora, não quer se envolver em nada. Tudo está ruim, nada está bom, tudo está ao contrário. Chega, irmão, desse irmão, para você ter como lavar suas mãos depois diante de Deus. Dá um cutucão nele e fala: irmão, se eu fosse você, acordava, porque ele está correndo um grande risco de cair e quebrar o pescoço. Imagina você estar dentro do culto e sair do culto morto. É isso que acontece todos os dias com muitas pessoas. Você vem para o lugar da vida e continua saindo sem vida, que é sua. Você entra num lugar que te alimenta, mas a sua decisão de não querer mudar faz você sair daqui morto. Porque é a sua decisão. É a sua decisão. Aí eu, tipo, de tanto cochilar, a Bíblia vai dizer que ele caiu em um sono profundo. E quem vai cair em um sono profundo, primeiro luta com o sono. Luta com o sono. Luta com o sono. A pessoa fica assim, né? Só que quando eu cochilo, a minha cabeça, ela é mais pesada do que o meu corpo. Para um estudo científico, se você se assentar e lançar o ombro para o lado, tudo bem, tu vai ficar. Mas se você colocar a cabeça para o outro, a tua cabeça, ela pesa mais do que um outro membro do teu corpo. Quando você cochila, a primeira coisa que você perde é o quê? O entendimento, porque tu cochilou, tu acorda, tu não sabe onde tu está. Quem que já cochilou no ônibus, passou do ponto? Acordou, você não descansou, não passou. Tu perdeu a oportunidade de descer no lugar certo. O momento que você cochila na casa do Senhor é um momento não de um cansaço, viu, irmãos? Porque eu já fui para culto e no culto eu cheguei, eu cochilei, a ponto do pastor falar comigo assim: minha filha, o que eu preguei? Eu falei: pastor, eu ouvi que o Senhor leu tal livro. O que o Senhor falou até eu acordar de novo eu não entendi, mas eu entendi daqui para lá, porque o sono venceu. Não estou falando de um cansaço físico, eu estou falando de uma decisão. De você não querer aprender. Essa semana eu vi uma mensagem, essa mensagem ela é muito forte, ela fala comigo muito profundamente, ela já é um jargão da minha vida, mas ela se evidenciou ainda mais. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer trazer, limpar alguém que não quer ser limpo. A gente quer ensinar pessoas que não querem aprender. A gente quer dar conhecimento para pessoas que não querem ter. Alguém aqui já viu alguém lavando porco? Alguém já viu aqui aquela historinha do porco? E o fazendeiro pegou o porquinho, foi lá, lavou o porquinho saiu da água, foi lá e se enfiou na lama. Aí ele foi lá, pegou o porquinho de novo, lavou de novo, o porquinho saiu da água e foi lá e se enfiou na lama de novo. Até que o porquinho, alguém que estava de fora, porque o fazendeiro não viu, alguém que estava de fora, porque quem está envolvido não vê, acha, não, tadinho. Nossa, olha que gracinha. Parece aqueles meninos manhãozinhos, que o menino está fazendo pirraça, e ao invés da mãe corrigir, ela está achando bonitinho. Alguém já viu mãe assim, pai assim, que o menino está errando. Que gracinha, olha, está aprendendo, mamãe. Está aprendendo daqui a pouco fazer com você. Está aprendendo. Certinho. E vendo você, que a autoridade na vida dela não corrigindo, não ensinando, deixando, está dormindo, está morrendo no sono.
ensinamento que é necessário. Aí alguém de fora olhou para o fazendeiro e falou: até quando você vai insistir em lavar o corpo? A sujeira é a natureza dele. Todas as vezes que você lavar, ele vai sair daqui, ele vai se sujar. A gente tem hora que está investindo, pagando preço, tentando mudar quem não quer. A gente não investe em quem não quer, irmão. A gente ora para quem não quer. Para quem não quer, a gente ora para Deus ir lá tratar, para Deus ir lá transformar, para Deus ir lá convencer, para Deus ir lá libertar. Quem quer, a gente se esforça, a gente arruma tempo, a gente vai, a gente vem, a gente ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo. Mas para quem não quer, não tem como fazer muita coisa. E agora Eutico já sabe que ele precisa prestar atenção, mas ele decidiu estar em um lugar que não era para estar. Muitos lugares para se escolher, ele escolheu. Olhe para você mesmo e diga para você mesmo: foram minhas escolhas. Olhe para você mesmo e diga: foram minhas escolhas. Eu escolhi sentar na janela. Eu escolhi dividir a minha atenção com Deus e o celular. Eu escolhi dividir a minha atenção com Deus e aquilo que está lá fora. Com Deus e aquilo que eu não posso resolver. Eu resolvi. Ele vai cochilando. Cochilou. Até que a cabeça pesou. Pesou para onde? Para onde ele estava inclinado. E para onde que ele estava inclinado? Para o lado de fora. Ele poderia ter caído para o lado direito. Porque quem dorme no risco. Ou cai para a direita ou cai para a esquerda. Se você tiver um banco em um lugar seguro, não tem problema. Porque para qualquer lado que você cair, você vai cair em um lugar seguro. Se você é quente, se uma hora você cair no sono, não tem problema. Como as mulheres, as virgens, que eram prudentes, que levaram azeite, mas elas também dormiram, não foi assim? Mas quando elas acordaram, estava tudo ali. Tudo ok. Tinha azeite de reserva, tinha lamparina, tinha tudo. Mas assim não tinha. E talvez se eu for a imprudente hoje. E se no nosso sono, na nossa negligência, a gente dormir e quando acordar, não acordar. Ou seja, vai acordar lá nos pés do inimigo. Vai acordar para chorar eternamente. E aí, como será? Hoje, enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de apresentar um culto certo para o Senhor. O culto de Eutico foi um culto que deu errado. E sabe por quê? Porque ele morreu sem a salvação. O culto de Eutico foi um culto que deu errado. Não, pastora. Eutico reviveu. A senhora não terminou de ler? Eu fiz questão de ler até o final. Coisa que normalmente eu não faço. Eu não leio praticamente um capítulo inteiro para poder ministrar. Eu leio um verso e 2 explanação do ensinamento. Mas eu li até o final. E o final está dizendo que ele caiu. E ele foi levantado morto. Ele caiu, quebrou o pescoço. E ele morreu. E se Paulo não tivesse ido? E se Deus não tivesse dado mais uma oportunidade? Quantas vezes você já não caiu, quebrou o pescoço? Quantas vezes nós que estamos aqui, porque nós que estamos aqui, já caímos uma vez da janela. Nós já nos assentamos na janela. Já caímos dela, já quebramos a cara. É melhor assim para a gente entender? Já quebramos a cara, já quase desviamos, já quase entregamos a fé. Mas tinha alguém que nós sabemos que é o Espírito Santo, que foi lá, se colocou sobre nós, nos limpou, nos lavou, nos restaurou, nos colocou de pé novamente. E o que a gente não pode fazer é cair no vacilo de querer se assentar na janela de novo. Eutico, assim como eu e você hoje, nós tivemos a oportunidade, porque nós já erramos, nós já falhamos, e quando não falhamos em atitudes, falhamos no pensar, falamos no falar, nós falhamos de diversas formas. Todos nós já caímos e quebramos
A Bíblia fala que Deus ele não leva em tempo o tempo de ignorância. Esse é o termo. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O tempo que a gente não sabia. O tempo que a gente não tinha conhecimento. É por isso que a Bíblia vai dizer, melhor é tu não conhecer do que tu conhecer e ficar pagando de bobão. Melhor é você não conhecer do que saber o que é certo e o que é errado e ainda ficar igual aqueles meninos. Pirracento. Vai dar ruim. Eu te caí, quebrou o pescoço. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo desce, repousa sobre ele, deita sobre ele e só fala uma coisa: ainda há vida nele. Ainda há vida em mim e você. Ainda nós estamos respirando. Ainda nós temos oportunidade. O que está acontecendo com eu, talvez é o que está acontecendo comigo, com você. E o Espírito Santo hoje olhando para mim e para você na condição de eu, dizendo: ainda há vida. Ainda há esperança. Ainda há uma oportunidade dele se levantar e aprender a cultuar de verdade. Dele se levantar e aprender a dar um culto de verdade. Não é porque ele não sabe, é porque ele não quer fazer. Ele sabe como tem que fazer, ela sabe como tem que fazer, mas decidiu não fazer. Porque tudo na nossa vida é uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. Eu decido. E enquanto eu terceirizo aquilo que eu preciso bater no peito e dizer, é minha decisão, só prova que você não está preparado para viver aquilo que você está tanto pedindo. Enquanto você olha para você e empurra, quem já fez isso? Quando nós vamos olhar para o início da história, já vamos encerrar. Quando nós olhamos para o início da história, Adão e Eva, Deus dá a palavra para Adão. Eva não ouviu, mas Adão também falou com Eva. Mas Eva, ela caiu. Por quê? Porque ficou ouvindo que não era para ouvir. Deu voz, ouvindo demais para a serpente falar. Ficou ouvindo demais. Ela não caiu porque ela era fraca, ela caiu porque ela se deixou ser convencida. Ficou ouvindo demais, vozinha no ouvido. Foi convencida. Vai, não tem problema. Vai, faz, não tem problema. Vai, olha como ela é gostosa. Aí ela engana. Não foi assim que Deus disse. Deus não disse não comerás nem tocarás. Aí ela se confunde. Não, Deus disse para não comer, porque se certamente nós comermos ou olharmos ou tocarmos, nós seremos mortos. Olha a enganação de Satanás. Não, você não vai morrer. Na verdade, Deus não quer que você tenha um mal. Olha para você ver. Aí Eva come, vai lá e dá para Adão. Adão come. Aí Deus desce dentro do jardim e vai fazer uma pergunta. Por que tu comeu? Foi a mulher que você deu. E por que você comeu? Foi a serpente que me enganou. Ninguém olhou e falou: Senhor, eu comi. Vamos supor que Eva teria feito isso. Não, Senhor, eu comi porque eu estava conversando com a serpente e ela me convenceu a comer. Não, a gente prefere jogar para o outro. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dela. Eu não aprendi, eu não fiz, eu não fui, eu não quero fazer, eu não vou fazer, é por causa dele, é por causa dela. Por que você não quer fazer mais as coisas? É por causa dele, é por causa dela. Não, começa a olhar para você. Não, é porque eu estou olhando para o homem. Quando a Bíblia manda a gente não olhar para o homem. Não, por que você não quer mais se posicionar? Não, mas é porque eu já sofri tanto nessa área. Sofreu porque deixou-se sofrer. Porque ninguém ultrapassa limites na sua vida. Você precisa começar a estabelecer princípios para que as coisas não te flagelem. E você não queira fazer como Adão e Eva. Jogar a culpa de um para o outro, a ponto de todos serem punidos. Deixa eu dizer para você uma coisa: não adianta você jogar a culpa em A e B. Na hora que Deus vir corrigir, Ele vai corrigir todos. E se Ele achar em você a deficiência de ter podido ter dizido não, mas não disse, você também será culpado. Você também será culpado. Então não dá para dizer, foi fulano e eu fui de bobinho. Não, você foi o que você quis. Foi uma escolha. Ainda há vida. Ele só fala isso. Deita sobre ele e talvez escuta a respiração e fala, ainda há nele vida. Aí, não sei se ele ficou lá no chão. A Bíblia só vai dizer que Paulo se levanta e vai
vai fazer o que era necessário. Paulo não ficou perdendo tempo. Paulo não ficou lá adulando. Levanta aí, vem aí. Tadinho, Tadinho, está falando que ele fez isso? A gente precisa começar a interpretar texto. Ele foi lá e deu a palavra, ainda viva, ou seja, enquanto a vida, ele tem vida, ele precisa se posicionar nessa vida que ele tem. Aí Paulo sai deste cenário e vai fazer o que ele estava fazendo, porque ele não está ali para perder tempo. Ele está ali para poder pregar a verdade, para falar o que é certo, para falar a verdade. Vai, ministra a ceia, aí a Bíblia vai dizer, e alargou o discurso. Irmão, aquilo que estava longo já ficou mais longo ainda. Imagina, a gente começa às 7, eu vou até meia-noite, aí acontece um problema, ao invés de encerrar meia-noite, a gente chega até 5 da manhã, porque a Bíblia está dizendo que na alva, ele alargou o discurso até a alva da manhã, e daí terminou o discurso e foi embora. Ele foi embora. E quem que conclui o texto dizendo que o menino se levantou? Os apóstolos. Os apóstolos terminam o texto. E ele termina o texto dizendo, e indo ele embora, levantamos o menino, e havia nele vida, e muito nos alegramos por ele. Eu me alegro porque você está aqui, mas você precisa querer fazer a diferença agora com essa oportunidade que você tem. Eu me alegro muito que você veio, ou que você que está ouvindo pelas redes sociais. Me alegro muito, porque você reservou esse tempo para ouvir Deus, mas só ouvir e não praticar, resolve? Não resolve. Você tem que querer. Você tem que querer sair dessa janela hoje. Saia da janela hoje, porque a gente está correndo um grande risco de dar para Deus um culto errado. Baseado no nosso culto de hoje, como foi o seu culto? Seu culto, sua oração, seu momento de adoração, foi qual momento? O quanto você conseguiu tirar de 15 minutos para adorá-lo, para cultuá-lo? Quanto você conseguiu fazer durante todo o seu dia? E quanto você conseguiu fazer? Nada em 2 horas. A gente precisa mudar a intenção do nosso corpo. Depois de pregar aqui, eu vou ter coragem de pregar em muitos lugares. Principalmente porque eu vou pregar e fazer igual Paulo. Pregar e sair. Pregar e sair. Vou embora. Não vou ficar depois para ter quem vai questionar. Porque sempre tem. Não vou ficar depois para ter que ouvir aqueles que vão dizer assim, mas ela não sabe do meu cansaço. Ela não sabe o que eu passei durante o dia. Ela não sabe o que eu vivi. Ela não sabe disso, ela não sabe. Nem quero saber. Nem quero saber. Nem preciso saber. Essa é a verdade. Porque sabendo, talvez eu não consiga resolver o seu problema. E aí o seu problema só será compartilhado com mais alguém que vai ficar sabendo, mas que não pode trazer a solução. Qual que é o melhor? Dá para Deus o culto que Ele merece. Porque enquanto eu dou para Ele o culto que Ele merece, Ele já pegou tudo aquilo que eu preciso. E enquanto Ele recebe o meu culto, Ele já vai fazendo aquilo que é necessário à minha volta. Porque essa é a troca. Eu dou e Ele me devolve. Porque isso é plantar. Isso é plantar. Eu planto e Ele devolve. Eu planto e Ele devolve. Eu planto e Ele devolve. E o que de adoração você plantou hoje? O que de serviço em adoração você plantou hoje? Plantei nada, pastor. Quem olha hoje para si mesmo e fala assim, irmão, teria talvez essa coragem de dizer para Deus, o que você vai dizer para mim? O que você reconhece diante de mim ou deixa de reconhecer, pouco importa. Porque você pode dizer para mim que entregou o seu máximo, quando Deus está olhando lá de cima e percebeu que não foi nem 1%. Você pode me enganar com as suas palavras, com as frases, mas você não engana aquele que sonda e esquadrinha o seu coração. O quanto você conseguiu entregar para Deus em adoração hoje? Isso é preocupante, porque a gente entrou na modinha de querer só ouvir Deus falar e não querer de entregar para Ele aquilo que Ele merece receber. E a gente precisa começar a mudar isso na nossa vida, em nome de Jesus.
A você que está aqui, a você que está aí em casa, comece hoje a entregar um culto de verdade para o Senhor. Qual é este culto? A adoração. Qual é a adoração? Aquela que vem de dentro, a genuína, aquela que Deus pede com verdade, com intensidade. Talvez pode estar tudo ruim. Quem olha para mim hoje e fala que eu estou passando mal, irmão? Tu consegue identificar isso? Consegue, irmão, olhando verdadeiramente aqui agora, olhando para mim, como eu estou e como vocês estão. Alguém consegue identificar em mim que eu quase não estou aguentando ir aguentar em cima dessas pernas? Mas assim eu estou. Porque não é sobre aquilo que eu posso fazer, é aquilo que é necessário ser feito. Fiz tudo durante o dia passando mal. Olhei menino passando mal, dei banho passando mal. Fiz comida, não, hoje não foi eu que fiz comida, hoje foi o pastor. Mas eu comi passando mal. Não foi assim? Vim caminhando para poder ir para a igreja passando mal. Porque que na hora de chegar aqui eu tenho que entregar para ele qualquer coisa só porque eu estou passando mal. Sendo que durante todo o meu dia eu fiz tudo que eu tinha para fazer bem. Trabalhei hoje passando mal. E aí? Por que na hora de apresentar para o Senhor tem que ser na moleza? Não. Tem que ser ainda na qualidade. Tem que ser maior ou igual àquilo que eu fiz para a carne durante o dia. Que eu fiz para as minhas vontades durante o dia. Que eu fiz para o patrão durante o dia. O patrão não te dá o fôlego de vida. Deus te dá. E às vezes a gente está entregando a nossa adoração no lugar errado. A gente está adorando mais quem não te conhece do que quem te permite estar. Quem que é atleticano? Só a irmã. A irmã. Por que vocês levantam a mão desanimada? O Atlético ganhou? Não ganhou? Ganhou, ué. Por que você está desanimando? Quem ontem gritou na hora que fez gol? Você gritou? O Marcos deu uma olhadinha, falou assim, tipo assim. Mas é isso. Ele ganhou. Ah, quem gritou, porque o povo arrumou até confusão. Isso é o quê, cara? Cruzeirense. Ah. E pra mim tanto faz. Se ele ganhar, se ele perder. Nenhum jogador conhece mesmo. Tanto faz. Falei, que a gente tem aquela rixa, né? Pra assim dizer. Mas sim. E a Deus? A gente pula, a gente grita, céu. Nessa aqui. Solta foguete. Olha como o povo investe. Solta foguete. Não é assim? Faz resenha porque o time ganhou. Faz churrasco porque o time ganhou. Faz nada para Deus. Às vezes não é nem fiel. E o seu fôlego foi ele que te deu. Olha, é forte, irmãos. Culto errado. Culto errado. Você acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Mas eu olho, porque mesmo estando hoje em poucas pessoas, encerra ali para mim, só apertar comigo. Mesmo estando em poucas pessoas, povo aqui, povo aí, nós vamos aprender a entregar